O curso CPOG, curso Professor Otávio Gouveia, ele deseja fazer esses vídeos para te incentivar, mas acredito que o incentivo nos contamina, né? Nos conquista quando percebemos os desafios que estão diante de nós. E por isso decidi para falar um pouquinho para vocês, os candidatos interessados em serem petroleiros, em passarem no concurso da Petrobras, nos desafios da Petrobras, que é até hoje, talvez há uns 30 anos, a maior empresa do Brasil. E então, é claro que estamos com o desafio de preparar o intensivo, o curso CPOG, e estamos trabalhando para isso durante a semana do Carnaval. O curso se inicia em março, né? Mas deixo para vocês, candidatos, que eu fui candidato e me inscrevi, eu não me recordava disso, achei aqui nos meus guardados, na data de 4 de fevereiro de 1989, eu enfrentei com certeza uma das maiores filas da minha vida, dormi na fila, a inscrição não era online como hoje, né? Então, minha inscrição de candidato aí, com a minha identidade, enfim, eu me inscrevi porque hoje seria o cargo de técnico químico júnior, né? Na época era chamada analista estagiário. Claro, um desafio enorme pela frente, uma expectativa, né? E depois do sonho realizado, o trabalho, meu crachá aí dos anos que trabalhei na Petrobras, onde tanto aprendi, né? Destaco isso para vocês, um dos grandes méritos da empresa, mais do que questões de salário, do que questões de crescimento profissional, o destaque que faço dos cursos, dezenas que fiz de formação. Mas a história da Petrobras é fascinante porque é uma história de desafios, a princípio intransponíveis, que parecem impossíveis realmente, né? Então, só para falar pouco, né, com vocês e mostrar a grandeza dos desafios, a Petrobras fará em 2023 70 anos. Quem me ensinou isso aqui foi no dia que eu recebi aquele crachá, que eu terminei o curso de formação. Isso foi em 1989. Um senhor que tinha ingressado na Reduc em 59, antes da inauguração, a refinaria inaugurou em 61. Então, de 59, que aquele senhor empregado da Petrobras ingressou, até 89, quando eu estava ingressando, a Reduc estava fazendo 30 anos. 30 anos desde as obras de fundação. Então ele falou para a gente, emocionado daqueles desafios todos. E resumiu nesses 5 que são incríveis, né? Como você pode pensar numa companhia se ela não tem matéria-prima? Percebam que estou falando da Petrobras em 1953 e da Reduc ainda em 1959, já como projeto de refinaria da Petrobras. Imagine uma empresa que ela não tem a matéria-prima. Então, uma conversa de doido tentar fazer essa empresa, né? Porque a Petrobras não tinha petróleo, ok, gente? Então, vejam a monstruosidade do desafio de uma empresa que se pretende construir em que ela não tem matéria-prima. Parece que está encerrada a conversa, mas não, é um sonho de grandes brasileiros e eu tive a alegria de conviver com alguns deles, né? Que fundaram a Petrobras e que viram esse desenvolvimento dela. Ela venceu esse monstruoso desafio, quase que intransponível, né? Como se ter uma empresa que não tem matéria-prima. Então, numa analogia assim bem simplista, é a máquina de lavar que não tem água, né? É a pessoa que quer estar viva e não tem células. É alguma coisa assim absurda, né? De impossível. Enfim, a Petrobras venceu o desafio de não ter matéria-prima. Esse aqui eu não sei se é maior ou igual, mas é outro desafio que aparentemente é intransponível, né? Uma empresa que não tinha capital, não tinha recurso financeiro, montar empresa com que dinheiro? Isso foi vencido, gente. Então perceba que é um desafio monstruoso atrás do outro, né? A Petrobras tinha equipamentos, infraestrutura? Não. É isso que o senhor lá, quando eu recebi o crachá em 89, ele chorou emocionado, dizendo que ele via alguns tanques na Reduc sendo construídos e colocados lá no lugar em que ficariam, e eles, uma semana depois, afundavam, porque a Reduc foi construída num brejo, né? num pântano. Então não havia infraestrutura e equipamentos, e isso foi de novo vencido, né? A empresa tinha know-how, dominava processos? Não. Eis um outro desafio monstruoso. E o maior, né? Por isso eu estou dizendo que o vídeo é para incentivar vocês,
o maior desafio de uma empresa, gente, ela ter recursos humanos qualificados. A Petrobras também não tinha. Então perceba que conversa incrível, né, que eu aprendi lá quando recebi o crachá das mãos desse senhor. Perceba a monstruosidade desses desafios que individualmente, cada um deles inviabiliza uma empresa. E essa empresa existe hoje, ok? Reflitam sobre isso. Pensem sobre isso no sentido de incentivá-los, porque mais desafios existem pela frente, e é isso que eu quero abordar nessa tela. O mundo, gente, das empresas de petróleo e o mundo em geral da energia, ele passará nas próximas décadas, eu estou estudando isso no doutorado, né, porque pelo que chamam de transição energética para uma economia de baixo carbono. Isso tem um monte de significados e explicações, mas o centro disso, e claro que isso passa também pelos biocombustíveis, o centro disso passa por uma economia que vai passar a usar hidrogênio como combustível. E isso não é difícil, gente. Isso é muito complicado. Isso é muito difícil. Os desafios que o mundo tem para passar por uma economia de baixo carbono relacionados à pressa são tão gigantes como esses que eu mostrei que a Petrobras teve no início da sua vida como empresa, né? Então, esse é o desafio gigante. Você vai falar, mas professor, isso tem a ver com a Petrobras hoje? Sim, é um sim gigante. É um sim gigante, porque todas as empresas de petróleo passarão a ser empresas de energia, até porque não desejam deixar de existir como empresas. Mas aqui eu quero mostrar que as empresas de petróleo, mais do que não deixar de existir como empresas, elas estão completamente relacionadas com esse novo ciclo de transição energética. O mundo não fará a transição energética sem as empresas de petróleo, gente. Olha o que eu estou dizendo. Você não ouve isso na grande imprensa. Isso não é claro para os repórteres. Isso não é claro para muitas pessoas. E aí eu tento minimamente explicar nessa tela. Perceba que o hidrogênio ele pode ser produzido por reforma a vapor. E quem faz reforma a vapor no estado do Rio de Janeiro, gente, é principalmente a Reduc. As empresas de petróleo dominam a produção de hidrogênio. Claro que não é um hidrogênio verde, como chamamos, né? Porque ele gera CO2, mas as empresas de petróleo têm processos de sequestro de carbono, de captação de CO2 para garantir uma transição energética para uma economia de baixo carbono. E o outro aspecto que coloca a Petrobras e todas as empresas de petróleo, mas a Petrobras está à frente, porque o Brasil é grande produtor de biocombustíveis. E as biomassas, que são a matéria-prima dos biocombustíveis, o Brasil está no top 3 na produção mundial. O Brasil está entre os Estados Unidos e a China, eles revezam o pódio dos maiores produtores de biocombustíveis, porque são os 3 maiores produtores de biomassa de grãos. E se pode, a partir da biomassa, a partir dos grãos, produzir o quê? O hidrogênio. Então perceba que essa transição energética para a economia de baixo carbono, ela está dependente ainda dos combustíveis fósseis, mas as petroleiras se interessam em limpar essa produção de hidrogênio a partir dos fósseis via reforma a vapor, por essa tecnologia de sequestro de carbono. E a biomassa também pode ser indutora da produção de hidrogênio, e o Brasil é gigante nessa área. E a Petrobras está envolvida, estará envolvida cada vez mais com isso. E quando aqui parece que não tem nada a ver com o setor petróleo, né, a geração de hidrogênio limpo, de hidrogênio verde, como se fala, principalmente das fontes eólicas do vento, as grandes companhias de petróleo do mundo, né, principalmente da Europa, no Mar do Norte, dos países nórdicos da Europa, da Suécia, da Finlândia, da Noruega, a Shell está envolvida com isso e a Petrobras com certeza entrará nesse mercado. Os poços de petróleo offshore, eles oferecem já uma infraestrutura para produzir o quê? Energia eólica nas áreas de produção de petróleo. Enfim, toda essa produção de hidrogênio, na verdade, conjuga os combustíveis fósseis, as energias renováveis e a biomassa. Então, esse canto do gráfico aqui, ó, energias renováveis, eu dei o exemplo da produção eólica em poços offshore, né? Os combustíveis fósseis, que é objeto de domínio das petroleiras, e a biomassa, gerando biocombustíveis, essas 3 coisas
energias renováveis, fósseis e biomassa levam ao hidrogênio. Em resumo, a Petrobras estará envolvida nessa transição energética, na chamada economia do hidrogênio. E claro que isso é um desafio monstruoso, mas como mostrei a vocês, a Petrobras passou já por desafios monstruosos e tem outros à frente. E ela precisa o que para vencer esses outros? Recursos humanos, que são vocês, né? Que são os candidatos do concurso 2023. Então, eu quero passar esse entusiasmo para os candidatos, né? Esse entendimento do quanto vocês serão importantes nos destinos da Petrobras, né? A gente está oferecendo mais uma vez o curso CPOG Preparatório Petrobras 2023. Já falamos parte disso para os nossos pré-inscritos aí, mas aos novos que estão ouvindo falar do curso CPOG agora, destacamos que nós há 30 anos temos um modelo de aulas presenciais aos sábados e domingos. Por que isso é tão importante? Porque você fica fora do seu ambiente familiar e de trabalho e consegue efetivamente estudar, tendo 8 horas de aula no sábado e 8 no domingo. A gente prioriza resolver questões de concurso anterior, teremos maioria de aulas presenciais, algum apoio remoto e online, e forneceremos material em PDF e Word. Para convidá-los para esse desafio, esse primeiro enorme desafio na sua carreira, que é passar no concurso da Petrobras, deixamos 2 WhatsApps à disposição, os 2 com prefixo 21, o primeiro 99251 1415, repetindo, 99251 1415. E o segundo 979540649, repetindo, 979540649. O curso CPOG deseja que você, a partir, né, da inscrição no concurso, tenha um dia esse crachá. Esse é o nosso sonho. Junte-se a nós, estude conosco e eis os contatos para vencer esse primeiro desafio, que é passar no concurso da Petrobras 2023. Seja bem-vindo.